Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Deus esteja presente conosco nesta noite. É sempre um prazer atender a um chamado da casa de André Luiz para falar sobre a força da mulher espírita. Este é o tema que motiva a nossa palestra da noite de hoje. Ser espírita não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito importante, muito nobre. Para quem nasceu em lar espírita, como é a minha experiência, é bem tranquilo, né, de pensar, de seguir. Admiro muito as pessoas que optaram por essa religião, a pretexto de todas as adversidades, e por diferentes caminhos, por diferentes razões, nós optamos pela doutrina luz. Então, falar da mulher espírita nos chama a atenção um aspecto de autorreflexão que nos leva a uma pergunta central: por que eu sou espírita? Qual a razão de seguir a doutrina dos espíritos? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Depois, o que eu espero da doutrina espírita? Quando a gente faz essa opção, o que nós esperamos encontrar? Mas também é importante perguntarmos: o que a doutrina espírita espera de nós? E qual é a relação entre o meu tempo de ser espírita e o meu conhecimento sobre a doutrina espírita? São questões que a gente às vezes negligencia, mas que elas deveriam estar presentes no nosso cotidiano quando nós optamos por esta relação de fé com a doutrina dos espíritos. Porque há uma lei que rege o nosso comportamento humano encarnado, que é a ação e reação. Então, haverá sempre uma relação imbricada entre a teoria e a prática. Então, essa é uma doutrina que tem muito conhecimento de base filosófica, científica e também religiosa. Esse tríplice aspecto da ciência, da filosofia e da religião que corroboram, que consubstanciam o que chamamos de doutrina espírita, precisa ser compreendido para ser bem praticado. Então, a primeira força da mulher espírita que eu gostaria de destacar, que é o tema do dia de hoje, é se apropriar desses conceitos, né? Compreender na sua integralidade o que é uma doutrina que se baseia na ciência, na filosofia e na religião. E a relação entre essa teoria e essa prática. Em que medida ser espírita é praticar esta doutrina? Porque às vezes nós estamos no centro espírita, nós frequentamos o centro espírita, mas há uma diferença muito grande em, de fato, pregarmos aquilo que a nossa doutrina luz nos traz, que é de base cristã. Então, o bom espírita, a boa mulher espírita, é também a boa cristã, é a pessoa de fé cristã. E nesta pergunta, me veio também uma relação com uma obra de Nietzsche, que está presente nesse livro organizado pelo Alan Pace, de um título muito curioso, né? Nietzsche para estressados. Então, ele cita aqui o autor, que é uma obra de um psicólogo chamado Viktor Frankl, em que ele remonta a obra de Nietzsche, quando ele diz, olha, o ser que procura se compreender, ele se faz uma pergunta fundante: qual é a razão para viver? Por que eu estou aqui? E a doutrina dos espíritos nos ensina que nós não estamos aqui a passeio, que não existe o acaso. Então, estar no centro da Terra, compreender a doutrina e compreender a razão pela qual aqui estamos e que planejamos essa nossa passagem por aqui, é fundamental para ser espírita, para ter força a partir da doutrina espírita. Então, nós recorremos a Nietzsche, a partir dessa citação de Alan Pace. Qual é a razão para viver? Porque quando nós sabemos o que nós viemos fazer aqui e para onde vamos, a gente tem a doutrina como uma bússola, como uma orientação, como um caminho de luz. Quando não sabemos a que viemos, dificilmente chegaremos ao nosso destino. Então, esta mulher espírita que se desenha nesse contexto da doutrina dos espíritos, ela pode ser vista em dois planos: o plano ideal
que é aquele caminho de luz proposto na obra de Kardec, que é o nosso codificador da doutrina, e o caminho real. Então é preciso buscar o equilíbrio entre essas duas forças, né? E a doutrina de base crística. Então a força da mulher para se constituir dentro da doutrina, ela necessita um espelho que reflita uma autoimagem onde a mulher se vê como uma pessoa comum. Nós não somos extraordinários, nós não temos nada de especial, de fenomenal ou de superior às outras pessoas encarnadas. Nós não temos privilégio em razão da nossa fé e da prática religiosa. Mas nós temos que ter uma consciência do nosso papel social e planetário pela causa do bem que a nossa doutrina professa. Então, o que haverá de especial e extraordinário? É a fé consubstanciada em uma doutrina de luz, e não a pessoa comum encarnada, porque nós sabemos que o espírito não tem sexo. Circunstancialmente, nós nascemos homens ou mulher, e quando nós nascemos num corpo de mulher e temos o sagrado feminino como guia de uma existência, significa que algumas atribuições, algumas tarefas serão atribuídas a nós, e que este plano ideal esperará de nós algo diferente dos outros seres. Então, quando nós nos apropriamos da doutrina, nós nos damos conta desse papel sublime, que é estarmos reencarnados num corpo de mulher. E essa mulher espírita, por ter conhecimento desta doutrina, ela passa a ter mais responsabilidade, principalmente moral, em razão dos conhecimentos doutrinários que professa, principalmente sobre as múltiplas existências dos seres que encarnam e reencarnam e das diversas moradas dos espíritos, porque a nossa doutrina nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, haverá um sentido de viver em busca da luz e da evolução. Então, nós, encarnados e desencarnados, almejamos outros planos, né, mais purificados, mais evoluídos moralmente. Então, a força da mulher espírita e o que há de especial nesta condição de ser mulher é saber que tem responsabilidade sobre esse conhecimento de nascer e renascer quantas vezes forem necessárias no caminho da evolução. Porque o nosso destino é a luz, é a felicidade, é a autorrealização. E o Livro dos Espíritos, na questão 822, ele vai trazer uma coisa muito interessante para nós, que é a lei da igualdade. E o nosso Livro dos Espíritos, ele vai nos esclarecer que o sexo, né, só existe na organização física. Os espíritos podem encarnar num e no outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, tanto a doutrina espírita como a lei dos homens que regem o nosso país vai dizer que não há diferença por sermos homem ou por sermos mulher. Mas a organização física vai estabelecer algumas diferenças, mas jamais um grau de superioridade ou de inferioridade em razão de gênero. No plano terreno, a mulher, ela tem inúmeros desafios, né? E, ao mesmo tempo, ela se coloca diante de muitas necessidades e de muitas dificuldades e de muitas limitações. Várias vezes, as suas circunstâncias não lhes oferecem as condições necessárias de superação dessas dificuldades. Mas, amparada na doutrina luz, na doutrina dos espíritos, a mulher encontra muitas explicações que possibilitam sublimar essas limitações. Nisso também reside a sua força. Saber que nós somos herdeiros de múltiplas existências e que nem todas as mazelas de nossa alma e de nosso corpo físico derivam do momento presente, onde nós certamente não encontraríamos explicação. Mas quando sabemos que estamos aqui para resgatar e espiar situações pretéritas, temos a possibilidade de um outro futuro. Nisso também reside a força da mulher espírita. E o conceito de feminino é importante a gente compreender que ele é construído socialmente. Não há argumentação plausível para que a gente possa aferir inferioridade ou superioridade pelo fato de ser ou não mulher, né? E isso é muito interessante, porque se nós olhamos que as desigualdades tendem a desaparecer nos mundos mais evoluídos moralmente,
Então, circunstancialmente, em razão do nosso plano reencarnatório, nós estamos como mulheres. Isso faz uma diferença muito grande, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser o nosso grande guia, né? A nossa grande referência para orientar o nosso dia a dia sobre o nosso pensar, sobre o nosso fazer. E tem no capítulo 17 do Evangelho uma parte muito importante de sede perfeitos, né? Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus sabia da nossa necessidade de orientação, de um mestre e guia para a nossa referência. Então, a força da mulher espírita está exatamente em seguir os ensinamentos do Cristo a partir do Evangelho codificado da nossa doutrina. Então, elementos da verdadeira caridade, né, a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, fazem parte desta busca da perfeição, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Então, se nós temos Deus como grande criador do universo e Jesus como o ser mais perfeito da criação, nós vamos ter essa referência na benevolência, na indulgência, na abnegação e no devotamento como o nosso guia, como a nossa bússola. Porque o verdadeiro ser de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade. E aí nós vamos, na nossa doutrina, sempre dizer que fora da caridade não há salvação. Jamais pregar o proselitismo dizendo que a nossa fé salva, que a nossa religião salva, ou que a nossa casa espírita salva, não. O que salva é a nossa fé inabalável na base crística e na prática da caridade. No bem, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, desenvolver o amor incondicional sobre todas as criaturas e ver em todas as pessoas indistintamente como nossos irmãos e como nossas irmãs em humanidade. É como o olhar da criança, né, que na pureza não vê maldade e não vê ruindade, mas vê em todas as pessoas o bem que elas possam praticar, sem nenhum prejuízo da sua fé. Então, ser indulgente para com as fraquezas alheias e para com as próprias fraquezas é um caminho trilhado para o alcance da perfeição. Um outro aspecto que vai fortalecer muito a mulher espírita é o sentimento de impermanência, que tudo se transforma, que a vida é pura evolução, que a todo momento nós estamos ensinando e aprendendo e crescendo mutuamente. Então, nessa impermanência, a mulher espírita, ela não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado, lhe poderá ser tirado a qualquer momento. Que, inclusive, o vaso físico que abriga a nossa alma, que é o espírito encarnado, nos foi dado por empréstimo, e que temos que ter todo o amor e carinho e cuidar, porque é o invólucro da nossa existência, é o invólucro sagrado da nossa existência. A mulher espírita, ela também usa da autoridade para levantar o moral das outras pessoas e não para esmagá-las com o seu orgulho. Então ela foge do sentimento de orgulho, de vaidade, de tudo aquilo que possa nos afastar do bem comum. E como se reconhece o verdadeiro espírita? No Livro dos Espíritos, a gente também tem esse princípio de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, todas as vezes que nós conseguimos reparar algum erro, que nós conseguimos nos desfazer de mazelas da alma, nós estamos fortalecendo a nossa fé. E dar valor ao tempo presente também é algo muito importante, não é? Emmanuel, naquele encontro com o Chico, quando estava preparando para a grande tarefa mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ele diz: olha, Chico, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer um novo futuro. Nisso reside a força da mulher espírita, não é? E também valorizar o tempo presente, porque cada vez que nós ficamos presos ao passado, nós carregamos muito peso, muita mágoa, muita tristeza. O passado deve servir para que a gente não repita os mesmos erros, né? E aí a gente pensar no futuro é exatamente o que nos dá a esperança de que a vida pode melhorar e de que nós podemos evoluir.
o exemplo disso também, que a gente pode trazer do nosso evangelho, de base cristã, é a parábola do semeador. O que nós colhemos? O que nós plantamos? Né? Aquele que recebe a semente em boa terra é o que cultiva a boa palavra, né? É o que presta atenção nas pessoas e quem busca a produzir bons frutos. Então, quando nós temos conhecimentos, cada gotinha de luz, cada sementeira, é a prospecção de uma horta, de um jardim, de uma floresta, né? Dizem alguns sábios que cada flor que desabrocha é um novo ponto de luz no planeta. Sejamos os sementeiros dessa boa nova, né? Saibamos fazer as boas escolhas no tempo e no espaço, essa relação espaço-temporal da hora de fazer as coisas. A grande música do poeta popular, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nisso também reside a nossa força, não deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje, né? E essa força sustentada na fé pela crença de que nunca estamos sós. Sempre temos alguém que nos olha, que nos guarda e que nos ajuda nos dois planos. Essa também é a força da mulher espírita, ela saber que jamais, em tempo algum, ela estará só, e que toda vez que com fé clamar pela ajuda do plano espiritual, ela receberá, pela força da prece, o auxílio e o amparo necessário. Né? Também pela prática do bem, pelo trabalho edificante e por não se importar com a opinião alheia, mas com a voz da própria consciência solidificada com base nos princípios da doutrina luz. Então, quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos e tentar nos conhecer, nós temos mais condição de autossuperação das nossas limitações e aprender com as próprias experiências e também com as experiências dos outros. Quando nós nos deparamos com algum erro ou com alguma gravidade de outra pessoa, a única vantagem que há nisso não é para repreender ou para julgar ou para maldizer, mas para que a gente possa aprender e não incorrer nos mesmos erros. E saber também buscar inspiração e discernimento, né? Saber a hora de calar, saber a hora de ouvir, saber o momento de se fazer necessária ou de se fazer desnecessária, né? Aproveitar também a oportunidade que tem ao ser feminino, pela sua condição de reprodução biológica, de trazer à luz, né? De dar à luz, oferecer ao universo, pela bênção da maternidade, a reencarnação de novos seres, que cuidaremos, né? Que trabalharemos para que cresçam, para que evoluam. E esse sentimento materno, ele nos acompanha não só quando damos à luz a novos seres encarnados, mas aos bichos, às plantas, às palavras, aos novos seres que transformamos dentro de nós e ao redor de nós, de espalhar luz e amor ao nosso derredor. E desenvolver essa capacidade de reconhecer os próprios limites e também as potencialidades, em razão da condição humana e de gênero. Exercer, sobretudo, o auto-perdão. E procurar, né, estabelecer metas exequíveis. Nos dias de hoje, que somos impelidos a trabalhar e o tempo corre cada vez mais veloz, a gente, em busca da base material da existência, muitas vezes nos colocamos metas inexequíveis, porque somos humanos, somos falíveis. E uma grande aprendizagem seria buscarmos metas que são exequíveis, né? Saber assumir a responsabilidade e o compromisso com uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária, e encontrar o equilíbrio também entre a subestimação e a prepotência. Saber buscar o equilíbrio em tudo. Não pretender ser a Mulher Maravilha do filme, né? Ou tentar se espelhar em qualquer outra personagem do mundo da fantasia ou da literatura, porque o que é sobre-humano se torna sofrível no inalcançável. Então, saber dosar o pêndulo entre a realidade e a fantasia também é uma grande força que a mulher desenvolve dentro dela. E desenvolver a capacidade também de, ao mesmo tempo, ser necessária e desnecessária, como seria isso, né? Sem vitimização ou subjugação das outras pessoas que cercam esta mulher,
mas que ela saiba que bacana será quando as pessoas que ela traz ao mundo ou que dela dependeriam não mais necessitarem dela. Isso é desapego. É muito difícil, né? A gente praticar o desapego. Geralmente, quando amamos, a gente quer as pessoas perto de nós, dependendo de nós. Deixar ir, deixar fluir, é uma grande representação de força que a mulher precisa desenvolver, né? Então, neste contexto, é importante não impor essas metas inalcançáveis para evitar o sofrimento e a procrastinação e a frustração. É aquilo que as pessoas antigas dizem com tanta sabedoria, né? Nunca tentar colocar o chapéu, né, onde o braço não alcança. A gente saber exatamente aonde a gente pode ir, aonde os nossos pés podem pisar com segurança e sabedoria. E a mulher também, ela tem muita força de agregar, de reunir, de confraternizar. Esse é o potencial feminino que precisa ser muito bem desenvolvido. O papel conciliador, o papel mediador de todas as forças, ter do senso estético, da beleza interior, buscar a referência do brilho da alma, da aura, né, que expande luz para todo o corpo, e que esta beleza interior alimente o nosso exterior e seja objeto de alegria para que as pessoas queiram estar ao nosso lado, para usufruir desse bem que nós podemos produzir para nós e para as outras pessoas. Então, promover a confraternização, encontros fraternos, entre a parentela corporal, entre os irmãos de fé, é uma tarefa feminina muito importante para nos levar também à desejada prática da caridade. A mulher também, na casa espírita, ela tem um grande papel de zeladora, não só do campo físico, do prédio, da ornamentação, da boa alimentação, da fluidificação, de tudo isso, mas que essa harmonia, essa beleza interior que vem do feminino, ela se distribua e produza bem-estar em todas as pessoas que frequentam a casa, para que as pessoas tenham saudade, para que elas queiram estar ali, para que o movimento espírita se fortaleça a partir da bem-querença dos seus frequentadores, por encontrarem lá a resposta daquela primeira pergunta que eu fiz: o que eu venho buscar na casa espírita? Desenvolver também a prática da consciência ecológica, de buscar valorizar os recursos daquilo que eu tenho e que eu possa também merecer aquilo que eu não tenho, como diz o nosso evangelho, na justa medida daquilo que nós precisamos ter. Então, é muito importante também que a mulher espírita, para ter força para si e para os outros, ela aprenda a desenvolver o desapego material e o desapego espiritual. A prática do minimalismo, né? Usar aquilo que é somente necessário para que a gente não entulhe, para que a gente não acumule forças materiais e espirituais que depois se tornam deletérias e que vão atrapalhar a nossa evolução e a cura. E a força da mulher espírita, ela também reside na crença inconteste de que o conhecimento liberta. Sabendo que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, e que nesse tríplice aspecto exige muito estudo, muita disciplina moral, intelectual, muita dedicação, né? Que não é uma doutrina que se sustenta no senso comum, no charlatanismo, nas experiências irresponsáveis, que dar um passe, né? Fluidificar as águas, mentalizar pela oração, uso da palavra, tudo isso tem força e tudo isso tem responsabilidade. Então, para praticar a doutrina, nós precisamos conhecê-la, para não incorrermos em nenhum erro, para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Saber que o conhecimento é um ato complexo de aquisição, que exige estudo, é muito importante, e que a mediunidade não dará conta de fazer isso só. A força da mulher espírita está em saber a justa medida da diferença do que é responsabilidade do ato humano e daquilo que nós evocamos como força de luz do plano etéreo. É preciso ter consciência do nosso compromisso com a verdade, com o conhecimento de base científica. E, além disso, é importante saber fazer
bom uso do conhecimento adquirido em prol do bem comum. Não basta conhecer a doutrina a fundo, é preciso praticá-la. É preciso saber o que fazer com o conhecimento que advém da nossa doutrina, porque há uma diferença entre dominar bem os conteúdos da nossa doutrina e colocá-la em prática. E para isso nós precisamos de uma consciência cósmica, nós precisamos de sintonia, né, com esse sagrado feminino cósmico que traz das forças de Maria Santíssima, de tantos outros espíritos que se mantêm na identidade do feminino para trazer esse sagrado da beleza da alma, não é? Do sentido do materno, do sentido da purificação, do sentido do cuidado com todos e com tudo, inclusive com o nosso planeta. Ser mulher é ser uma pessoa em busca do autoaprimoramento e da perfeição, né? E de sempre estar buscando superar as próprias deficiências, superar as próprias limitações, superar as próprias dificuldades, ser hoje melhor do que fomos ontem e ser amanhã melhor do que somos hoje. E um bom exemplo é sempre uma boa influência, buscar sempre uma boa companhia, buscar sempre bons hábitos, buscar sempre boas referências, e nisso nós temos boas referências dentro da nossa doutrina para seguirmos. É importante que a mulher espírita saiba posicionar-se nas diversas dimensões da vida privada e da vida pública. Nós não somos uma pessoa no centro espírita, uma pessoa em casa, uma pessoa na rua, na via pública, uma pessoa no trabalho. Essa identidade de ser a pessoa que pratica o bem e a caridade indistintamente, ela precisa nos acompanhar em todas as esferas da vida social. E também é importante saber a hora de falar e a hora de calar. Distinguir a maledicência da omissão, né? E nesse sentido a nossa doutrina nos ensina que em muitas ocasiões o silêncio vale ouro, quando calamos os defeitos alheios. É importante aprender sempre isso, né? Saber que não se pode calar diante das injustiças, dos preconceitos, das iniquidades. E a nossa maior fortaleza está em reconhecer que nós temos a oportunidade de praticar a caridade integralmente, né? Praticar a doutrina. E nesta prática é muito importante viver sem ódio, não alimentar o ódio, não alimentar a raiva, porque a nossa doutrina vai nos ensinar que quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, né? Essa é uma grande lição no livro que foi escrito por Carlos Torres Pastorinho, né? Minutos de Sabedoria, uma obra muito conhecida entre nós espíritas, e na lição 234 ele diz isso, né? Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Escreveu André Luiz, ele se refere a André Luiz. Se alguém o magoou, se alguém o ofendeu com calúnias, não o imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar. E procure esquecer. Procure o pensamento negativo da raiva que atrai. É uma coisa nefasta, né? Então a raiva, ela não traz nada de bom. E para nós, é uma onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. E para ser feliz, é preciso relevar e esquecer o ódio e a raiva. É o que nos diz, né? Viver sem ódio, Carlos Torres Pastorinho. Então é preciso ter força no pensamento, no magnetismo, na produção e aplicação de bons fluidos. Então fazer com que a nossa presença ela seja desejada, né? Para que a gente possa aproveitar o momento de estar com as pessoas, de dar atenção às pessoas. A gente às vezes fica imaginando uma situação ideal no futuro, uma felicidade no futuro, e esquecemos que o bom é agora, o dia especial é hoje, porque eu aqui estou, aqui eu posso realizar. Então, é sempre importante saber lidar com essa expectativa social de que a mulher é isso, a mulher é aquilo. A gente ouve dizer, uma mulher virtuosa. O que seria uma mulher virtuosa? Qual é o sentido da virtude, não é? E aí o nosso evangelho vai nos dizer que a virtude é o mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o ser de bem. É a caridade, o labor, a sobriedade, a modéstia, são qualidades da pessoa virtuosa.
praticar o bem com desinteresse, aproveitar as boas oportunidades da vida, valorizar o que tem e lutar para merecer as novas conquistas. A gente às vezes deseja coisas, mas a gente não faz por onde. E esquece uma lição da nossa doutrina que é: pedi e obtereis, mas faça da tua parte que eu te ajudarei, né? É preciso dar uma chance também às mudanças que a vida nos impõe. É preciso estar preparado para situações inusitadas, né? As pedras do caminho servem para o nosso crescimento. Nós revelaremos a nossa grande apropriação da doutrina, não é quando a gente palestra, não é quando a gente fala para o outro, ou quando a gente faz uma boa leitura ou uma oração, é quando a gente é testado nas dificuldades e que a gente reage de forma crística. Então, isso é que é fazer a diferença, né? E não ter medo do novo, porque a fé é saber que diante das dificuldades nós teremos o amparo do plano espiritual. E que a ciência do espiritismo jamais vai aplaudir a ignorância. Reconhecer os limites dos saberes humanos é muito importante, né? E encontros desta e de outra vida, Chico, pelo Espírito Irmão X, nos chama muito a atenção, né? Que a nossa doutrina, ela sempre vai estar par e passo com a verdade, com a ciência, jamais com a ignorância, porque nós temos um princípio que nos orienta, que só o conhecimento liberta. E aí eu trago aqui alguns exemplos de práticas femininas e testemunhos mediúnicos que marcaram a história da humanidade, né? Nós tivemos uma grande médium católica, Teresa d'Ávila, independente da religião, são médiums. Ela já vinha mostrando a capacidade de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual pela levitação, né? Santa Clara, uma das encarnações de Joana de Ângeles, um espírito que nos é muito caro, já trazia a importância da bondade pelas palavras, quando ela dizia que nunca permita que outra pessoa se afaste da sua presença sem que leve algo de bom, dos minutos passados contigo. Olha que coisa linda, né, de Santa Clara. E Joana de Ângeles, em outra existência, quando era soro Joana Angélica de Jesus, ela era uma mártir baiana, que colaborou com a independência do Brasil. Ela se coloca em sacrifício para evitar a violência física das irmãs que estavam enclausuradas no mesmo convento, né, por pérfidos, né, pela maldade de soldados, né, inescrupulosos, que sabiam que ali estavam muitas mulheres. Então, Anália Franco também, pela sua luta em favor da educação, das artes, em prol dos necessitados e das causas femininas mais nobres, buscando a igualdade de direito dos seres humanos encarnados no corpo feminino, em razão de seus rebentos, de suas famílias. Então, quando defendemos a causa feminina, nós não defendemos só a mulher, mas tudo que a circunda, né? Porque respeito, dignidade e amor a quem tem a nobre missão de dar a luz aos seres que reencarnam. Só isso já seria suficientemente plausível para estarmos sempre atentos para a força feminina e para o respeito à mulher. E caminhando para o encerramento dessa nossa conversa de hoje, eu trago à luz uma história de Chico, né, contada pelo nosso irmão Ramiro Gama, quando ele nos traz lindos casos de Chico Xavier, né, obras biográficas. Eu achei muito interessante, né, quando eu reli essa história, eu achei que deveria trazê-la hoje para encerrar essa conversa sobre a força da mulher, sobre o desapego material, sobre o desapego espiritual, quando houve a visita no quarto de Chico de um amigo do alheio, de um irmão sofredor, né, que furtava as coisas das outras pessoas, e ele se vestia muito modestamente, né? Chico tinha 2 ternos para as ocasiões sociais, e ele foi questionado por um médium: Chico, mas eu não imaginava, você é um grande médium, uma pessoa importante, como é que você vive tão modestamente? Como é que você se veste com tanta simplicidade? Eu esperava que você pelo menos se vestisse à altura, né, da sua pessoa. Aí ele diz assim, né, mas
ele pondera, né, com essa pessoa, nossa, eu vivendo nessa simplicidade, eu já sou tão criticado, imagina se fosse diferente, então para mim está muito bom. E aí ele vai e relata para essa pessoa que uma certa feita uma pessoa, então, foi ao quarto dele, furtou alguns objetos dele, e os irmãos ficaram indignados e falaram, vamos preparar aqui uma armadilha, vamos deixar um saco de roupas usadas aqui perto da janela. E o Chico, sabendo das intenções dos irmãos, logo se colocou à espreita, não, deixa que eu fico aqui, eu cuido e não vou deixar essa pessoa entrar mais na nossa casa e roubar nada. Então, assim, muitos dias se passaram, até que um dia o Chico dormindo, ele acordou, ouviu barulho, uma pessoa entrou pela janela e levou o saco de roupa embora, e ele deu um tempinho para que a pessoa se afastasse mais ao longe da casa para poder dar o alarde para os irmãos. Olha, estou ouvindo barulho, alguém entrou na casa. E quando os irmãos foram ver, ele já tinha furtado as roupas, né, que era a armadilha, e ficaram indignados. Mas, Chico, você realmente tem que ficar mal vestido mesmo, você não cuidou direito. E o Chico riu, e com a grande sabedoria dele, né, deixou o tempo passar, e um dia, voltando de Charrete para a fazenda, onde ele morava, um cidadão passou por ele e parou, interpelou, Chico, por favor, irmão Chico, quero falar contigo. Pois não, meu irmão. Falei assim, olha, eu estou envergonhado, mas eu quero muito te agradecer, porque tocou o meu coração naquela noite o bilhete que você colocou naquele pacote de roupas, né? Quando você diz, vai com Deus, meu irmão. Eu senti que eu tinha um irmão, e eu quero te dizer, Chico, que a partir daquela experiência, eu nunca mais roubei nada de ninguém, e eu tenho muita vergonha, e eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz, né? E aí o Chico diz, isso já bastou, né? Então, a nossa força está em saber perdoar, a nossa força está no desapego material e espiritual, e no verdadeiro sentido de sermos irmãos e humanidade, independente da idade, do sexo, da raça, da religião, da posição política, da posição social, em sabermos responder a cada dia, por que estamos aqui? O que nós buscamos na nossa doutrina? Mas, sobretudo, o que nós também podemos entregar para a nossa doutrina luz, que tanto ilumina a nossa existência e responde às nossas questões que calam fundo no nosso coração. E que a paz de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigada.